E se eu te dissesse que, apesar de todo o hype sobre impressão 3D multicore, multimaterial e multiferramenta, estamos apenas começando a arranhar a superfície do que é realmente possível? Afinal, hoje em dia, parece uma conclusão inevitável que a impressão multiferramenta, multibico e multimaterial são o caminho do futuro. Quero dizer, apenas nos últimos anos, vimos cada vez mais empresas surgindo com uma variedade de soluções diferentes para aproveitar os inúmeros benefícios que vários bicos ou ferramentas podem oferecer. Mas até agora, a maioria dessas vantagens tem sido relativamente superficiais. Sem trocadilhos, benefícios como economia de material por não precisar purgar cores, trocas de cores mais rápidas ou até a capacidade de imprimir com dois materiais diferentes que têm temperaturas de impressão e características de fluxo distintas. E embora isso possa não parecer tão superficial para você, neste vídeo vamos explorar uma das possibilidades mais inovadoras, experimentais e empolgantes desbloqueadas pela impressão com várias ferramentas e vários bicos. A capacidade de imprimir diferentes partes dos seus objetos, não apenas com cores ou materiais diferentes, mas também com tamanhos de bico totalmente diferentes. Por que isso é interessante, você pergunta? Bem, nos últimos meses tenho trabalhado duro para idealizar e testar várias aplicações práticas e reais para essa tecnologia. Neste vídeo, estou muito animado para finalmente mostrar o que funcionou. O que não funcionou? E como isso está pronto para aprimorar a impressão 3D, tornando-a mais veloz e acessível no futuro. Vamos lá! Primeiramente, falaremos sobre como esse tipo de impressão 3D é possível. Porque, como mencionei antes, isso ainda é uma coisa muito nova, meio que na vanguarda da impressão 3D para consumidores. Se você não se importa com a mecânica real de quais impressoras podem ou não fazer isso e como fazê-las funcionar, então você pode simplesmente usar os capítulos abaixo para avançar e ver os casos de uso reais e exemplos. Ok, vamos começar falando sobre hardware. Embora haja um número crescente de impressoras no mercado agora com múltiplos bicos, sistemas Independent Dual Extruder, sistemas INDEX e até mesmo um crescente número de projetos realmente incríveis de trocadores de ferramentas que você pode construir, a maioria dessas soluções ainda não suporta ter vários tamanhos de bico na mesma impressão, além do Prusa XL. E mesmo lá, eles dão o aviso de que isso ainda é uma funcionalidade avançada e muito experimental. De qualquer modo, isso é só o hardware? Sim. Você pode construir seu próprio trocador de disfarce com bicos de tamanhos diferentes, mas ainda assim estará um pouco limitado pelo software. No lado do fatiamento, isso ainda é muito experimental e vai exigir alguns ajustes manuais, pelo menos por enquanto. Vamos pegar o Orc Slicer, por exemplo, que é o meu fatiador favorito, pessoal. Embora você possa selecionar diferentes cabeças de impressão para as paredes, o preenchimento sólido ou o preenchimento esparçado, e você possa atribuir um tamanho de bocal diferente para cada uma das diferentes cabeças de impressão para a sua impressora, você é limitado pelo fato de que esses tamanhos de bocal não são realmente levados em consideração ao fatiar. Em outras palavras, enquanto as primeiras aplicações que vou demonstrar em apenas um segundo já são possíveis no Orc Slicer, algumas delas ainda não são. Mas ao mudar para o fatiador oficial, para o Prusa XL e, honestamente, provavelmente o melhor fatiador lá fora para trocadores de ferramentas em geral, Prusa Slicer, a situação é um pouco melhor. Mas, novamente, como o documento de ajuda da Prusa afirma claramente, não posso enfatizar isso o suficiente, especialmente quando entramos em alguns exemplos reais de qualidade de impressão. Isso ainda é considerado avançado e experimental e os bugs ainda precisam ser resolvidos. Aqui você precisará ajustar novamente o tamanho do bico para cada extrusor. Mas como descobri, isso não é suficiente para realmente alterar as larguras de linha, porque elas ainda são ditadas pelas configurações na aba avançada. Felizmente, para acomodar isso, a Prusa agora tem uma caixa de seleção para calcular automaticamente as larguras de extrusão. Se você não marcar isso, mesmo que altere as larguras reais dos bicos nas configurações de impressora para cada um dos extrusores, você terá extrusões com a mesma largura que todas as outras. Na verdade, eu não percebi isso até bem adiantado na produção deste vídeo, depois de ter feito honestamente muitas impressões experimentais, mas no final deu certo e descobri outra funcionalidade interessante de vários tamanhos de bico. Então eu acho que está tudo bem.
De qualquer forma, a lição aqui é clara. Se você vai brincar com esses recursos experimentais, primeiro é melhor usar o Prusa Slicer por enquanto. E segundo, você deve alterar não apenas a largura do bico para cada uma das extrusoras, mas também certificar-se de marcar aquela caixa de cálculo automático de largura para que ela realmente, use extrusões mais grossas ou, spoiler alerta, mais finas para as larguras de linha reais. Outra dica profissional aqui que eu quero compartilhar porque isso me custou algumas horas antes de eu perceber. Você também quer ter certeza de que qualquer parte que você queira que obedeça às diferentes extrusoras que você definiu para diferentes tipos de linha está configurada para imprimir como o filamento ou ferramenta padrão. E então você pode alterar o que é padrão para a parede se quiser que as paredes estejam nessa extrusora. Se você definir manualmente o objeto para ser outra extrusora, por exemplo, você tem diferentes objetos na cama e define cada um para uma cor diferente e extrusora diferente, então todo esse objeto estará nessa extrusora, incluindo o preenchimento. Basicamente, as regras serão então ignoradas. É um pouco confuso, quer dizer, qual é a extrusora padrão? Mas novamente, estamos na vanguarda aqui. E apenas uma última nota, porque eu realmente quero fazer isso. Recurso educacional para pessoas que querem experimentar o meu caminho. Ainda há algumas coisas que eu não consegui descobrir ou que ainda não estão totalmente funcionais. Por exemplo, quando você pinta uma certa parte ou área de um modelo, por algum motivo, a lógica de imprimir apenas o preenchimento com um extrusor é automaticamente ignorada para aquela parte específica. E o preenchimento é então impresso nessa área na mesma cor e nas mesmas configurações e na mesma largura do bico. Não sei se é um bug ou algo ainda não implementado ou descoberto como contabilizar, mas sim considere isso. Ok, isso é tudo sobre a configuração técnica. Vamos seguir em frente e carregar bicos de tamanhos diferentes para testar algumas aplicações práticas. Vamos! Recentemente, eu me aprofundei no buraco do coelho do YouTube em vídeos de empreendedores do mundo em desenvolvimento que estão transformando resíduos plásticos em tijolos ou pneus em parquinhos ou cascas de coco em coolers e eu adoro isso. É o tipo de inovação que me enche de esperança e otimismo sobre o futuro, o que tem sido escasso ultimamente. Então, a inspiração para esta aplicação particular foi o fato de que eu, como muitos de vocês, tenho uma tonelada de resíduos de filamento, linhas de purga, cocôs e impressões 3D falhadas de todas as cores diferentes. E sim, eu poderia facilmente misturar material preto, virgem ou pigmento ou até mesmo pegar a maioria do reprocessamento preto e transformar tudo isso em filamento preto, mas isso requer insumos virgens ou limita minha produção porque estou limitado pela quantidade de material preto que consigo colocar às mãos. E isso me fez pensar, não é uma pena que compramos todo esse filamento virgem, perfeito e bonito para nossas impressoras 3D e depois desperdiçamos pelo menos 40% dele em preenchimento que ninguém nunca vai ver? Então, senhoras e senhores, permitam-me apresentar a vocês o filamento, minha linha de filamento 100% reciclado, projetado para ser usado como preenchimento para suas impressões 3D. Filamento é a salsicha das impressoras 3D. Nós colocamos tudo. PLA de seda, PLA fosco, preto, branco, rosa, azul. Contanto que seja PLA, ele entra. Como era de se esperar, o resultado final não é bonito, mas não precisa ser. Ele só serve como preenchimento. Aliás, não é necessário ter equipamento próprio de reciclagem para usar essa ideia. Atualmente, muitos fabricantes, como a Prusa, vendem filamentos de qualidade inferior ou reciclados de seu processo produtivo por um preço menor do que seus produtos perfeitos. E eu quero encorajar abertamente outros fabricantes de filamentos a pegar essa ideia e seguir com ela. Em vez de jogar fora o filamento menos que perfeito ou o filamento contaminado por cor que sai da linha de extrusão quando você muda as cores, venda-o com desconto como filamento para aqueles de nós com impressoras de cabeça de ferramenta múltipla ou impressoras de bico múltiplo. Eu nem vou cobrar royalties de vocês, mas há apenas um problema com essa ideia. Para permitir que essa ideia se expanda e idealmente torne-se mais barata do que o novo filamento, será necessário aproveitar padrões de produção mais flexíveis. Isso indica uma classificação menos rígida de material para eliminar, por exemplo, híbridos de PLA+.
Mais importante, se estamos falando sobre reciclar impressões 3D, falhas coletadas da comunidade, como eu faço, também significa que haverá muitos tipos de contaminação que inevitavelmente acompanham a reciclagem. Lascas de metal, pequenos pedaços de cola, partículas de poeira e assim por diante. Em outras palavras, embora eu tenha tido algum sucesso imprimindo meu filamento caseiro com um bocal padrão não de alto fluxo de 0.4 para a melhor confiabilidade e menos entupimentos, você realmente quer imprimir com um bocal de 0.6 mm ou até maior, e você tem que ficar longe de qualquer um dos bocais CHT ou soluções de alto fluxo devido ao entupimento. Isso não significa que você precisa extrudir 0,6 mm, embora possa se quiser. Você ainda pode usar as mesmas larguras de linha em seus 0,4 mm com um 0,6 mm, ou como descobri por acaso ao esquecer de marcar a caixa de seleção mencionada com um 0,8 mm. Para testar isso, tentei imprimir as superfícies interna e externa deste cesto de lixo com o belo PLA Matte Panchroma da Virgin Polymaker, um dos meus filamentos favoritos. Mas, em vez de desperdiçar bom material no preenchimento real, imprimi essa parte da impressão com filamento em um bocal de diamante E3D de 0,6 mm, que não entupiu nem foi danificado se qualquer resíduo metálico passasse por ele. E além de economizar filamento virgem, isso tem outro benefício adicional. O PLA fosco é conhecido por ser fraco, especialmente na aderência entre camadas. Normalmente, eu não ousaria imprimir algo com uma parede tão fina com PLA fosco, especialmente não com um único perímetro de 0,4 mm por dentro e por fora. Mas como o meu filamento é feito de uma mistura de diferentes materiais, incluindo misturas de PLA Plus muito mais fortes, eu ganho muita resistência do preenchimento real. Consigo um padrão muito legal que transparece pelas 0,4 mm. Eu posso até escolher diferentes padrões de superfície nas paredes, mudando o tipo de preenchimento que eu uso, o que é bem legal, certo? Agora, para ser justo, eu escolhi imprimir uma torre principal neste caso, que eu acho que desperdiçou cerca de 140 gramas de material. Porque eu pensei, por que não? Eu posso simplesmente reciclar isso em mais filamento, mas você também pode usar outro objeto como uma torre de limpeza ou eliminá-la completamente com o Prusa XL, contanto que seu filamento esteja devidamente seco e ajustado. Esse sucesso e empolgação me fizeram refletir. Se eu posso usar um bico maior para imprimir materiais que normalmente entopem devido à contaminação, eu me pergunto se um bico maior, de maior fluxo, também me permitiria imprimir materiais que entopem devido às próprias propriedades do material. Por exemplo, do meu vídeo de sapatos impressos em 3D, eu tenho alguns rolos de filamentos elastômero termoplástico e TPU que são honestamente nada menos que impossíveis de imprimir em impressoras normais. Eu queria muito usar esses dois filamentos para criar suportes para iPad para meus filhos. Diferente dos TPUs comuns, eles oferecem muito atrito em superfícies lisas, o que deve evitar que as crianças empurrem o iPad para fora da mesa durante chamadas de vídeo com os avós. Mas por mais que eu tentasse, literalmente nada funcionou. Mesmo no Nextruder, que normalmente faz um ótimo trabalho imprimindo seus TPUs padrão, eu não tive sorte. Inevitavelmente, após alguns metros de filamento extrudado, ele simplesmente se enrolou na engrenagem do extrusor e foi totalmente BDSM na montagem do extrusor. Acredite em mim, eu tentei de tudo. Nada funcionou com esses dois filamentos, e então me ocorreu. E se o problema não for apenas a flexibilidade do material em si, mas sim a contrapressão? Então aqui está o que eu fiz. Eu troquei uma cabeça de ferramenta na Prusa XL para um bico de alto fluxo Obsidian E3D de 0,8 mm, o que deveria me dar um fluxo dramaticamente melhorado. Eu carreguei outra cabeça de ferramenta que estava em um bico padrão de 0,4 mm com PETG, já que PETG e TPU se unem muito bem. Então eu fatiei tudo normalmente, parcialmente, porque... mais uma vez, eu ainda não tinha descoberto como fazer o fatiador realmente extrudir linhas de 0,8 mm em apenas um extrusor, mas também porque eu queria que os detalhes fossem nítidos nesses hexágonos. E para minha surpresa, realmente funcionou incrivelmente bem com ambos os filamentos. Agora, ignore esses problemas de qualidade de impressão. Eu tive o filamento preso algumas vezes em algo na prateleira,
Como pode ser visto em um deles, ainda preciso reduzir mais a velocidade para as extrusões de largura de linha. Mas cara, isso é loucura. De literalmente ter o cabeçote de impressão preso no primeiro minuto de impressão desses materiais, até terminar completamente uma impressão de mais de 8 horas, praticamente sem problemas. E tudo o que eu tive que fazer foi trocar para um bico maior, de maior fluxo. Gênio. Quase tão genial quanto a outra coisa que eu descobri enquanto fazia isso. Veja, resolver o problema de congestionamento com um bico de 0.08 de maior fluxo é muito bom, mas não adianta nada se o seu filamento for tão flexível que você nem consegue carregá-lo no extrusor. Como muitas impressoras modernas, a Nextruder tem um sensor de filamento integrado diretamente na cabeça da ferramenta, mas isso significa que o filamento ultra flexível não passará e acionará. Então, uma descoberta. Peguei o unificador de filamentos Sunlu e juntei aquele TPU 70 a flip-flop a um pedaço de PETG. E boom, consegui carregar o filamento facilmente como normal, usando o PETG como uma espécie de agulha descartável e depois purgando-o antes de começar a impressão. Agora não quero me gabar aqui, mas quão brilhante é isso. Sinto que esse tipo de dica avançada de profissional me rendeu pelo menos uma inscrição, talvez até uma inscrição e um like. Mas agora vamos continuar testando outras ideias, principalmente aquelas que aproveitam diferentes larguras de linha no fatiador. Então, o tipo de aplicação clássica que as pessoas mencionam quando você pensa em diferentes tamanhos de bico, na mesma impressão, é usar um bico menos detalhado, maior e com maior fluxo para o preenchimento, para acelerar essa parte não visível da impressão. E vamos fazer isso em apenas 1 minuto. Mas acho que podemos tornar isso ainda mais interessante levando essa ideia ao extremo lógico de ambas as extremidades. Veja, em vez de combinar um bico de 0.8 mm para preenchimento e depois o seu bico padrão de 0.4 mm para perímetros, e se usássemos um bico ainda menor na parte externa para nos dar as impressões mais detalhadas possíveis sem ter que imprimir a coisa toda com um bico incrivelmente lento de 0.25 mm. Agora, vou ser honesto com vocês. Antes deste vídeo, eu literalmente nunca tinha usado nenhum bico menor que 0.4 mm, simplesmente porque o tempo que levaria para imprimir algo substancial com um deles me desanimava instantaneamente. Eu não sou, como dizem, um homem paciente. Mas com várias cabeças de ferramentas, podemos, pelo menos em teoria, obter o melhor de ambos os mundos. Podemos fazer a maior parte da impressão com um bico padrão de 0.4 ou até mesmo 0.6 mm, dependendo de quão detalhado precisa ser. E então podemos voltar e adicionar os detalhes com um 0.25. Afinal, eu tenho sido bastante franco sobre o fato de que o texto impresso em 3D é realmente feio. Então, eu fui fazer alguns cálculos para ver quanto tempo isso economizaria. Eu comparei bicos de 0.2 mm para toda a impressão, bicos de 0.4 mm em toda a impressão e camadas base de 0.4 mm com detalhes de 0.2 mm. E mesmo em impressões muito pequenas, como esses códigos Quick Response super secretos que você definitivamente não deve pausar o vídeo e escanear, as diferenças foram bastante significativas. Especialmente quando você considera que é necessário adicionar um perímetro extra com 0,2 mm para obter a mesma espessura do perímetro externo. E isso sem considerar a economia de tempo de um trocador de ferramentas versus um multiplexador de filamentos, assunto que está além do escopo deste vídeo. Além disso, essas economias de tempo se tornam ainda mais exageradas se colocarmos as camadas base com bicos de 0,6 mm. Agora, isso pode parecer um truque, mas eu sei por um fato que existem toneladas de negócios no Etsy por aí que estão absolutamente arrasando com produtos personalizados em escala média. Por exemplo, códigos Quick Response Wi-Fi para mesas de restaurantes ou etiquetas de identificação para times esportivos. Para essas pessoas, um produto de alta qualidade e realmente legível é essencial. Porém, cada hora extra de impressão para atender um pedido representa perda de dinheiro para eles. Imagine o que acontece quando você aumenta essas economias de tempo para uma placa completa de 29 códigos Quick Response. Imagine se você precisasse imprimir 200 para um pedido. Para esses tipos de pessoas, a mistura de tamanhos de bicos pode ser a diferença entre precisar de uma frota inteira de impressoras multiplexadoras rodando bicos de 0.2 mm versus precisar de 1 ou 2 trocadores de ferramentas com 0.6 e 0.2 para completar lotes inteiros de pedidos. Mas tudo isso é bom e agradável na teoria.
O que realmente importa no final do dia é o resultado final. Um bico de 0,25 milímetros realmente produz impressões de melhor aparência nesses tipos de cenários? Ou a geração de linhas Arachne é tão boa hoje em dia que isso realmente não importa? Bem, vamos mudar para o Jonathan do futuro e dar uma olhada. Tudo bem, estamos de volta. Estou alguns dias mais velho e muito mais sábio. Basicamente, as coisas não saíram como esperado. Mas eu fiz algumas pesquisas, fiz um monte de investigações e experimentos e acho que descobri. Primeiro, deixe-me mostrar a vocês o que estava dando errado. E enquanto eu estou falando, veja se você consegue descobrir qual era o problema. Então, deste lado, você pode ver um código Quick Response que foi impresso com 2 bicos de 0,4 milímetros, o mesmo tipo que você usaria se usasse um multiplexador padrão, que mudava o filamento, mas usava um bico. Aqui você pode ver a combinação de um bico de 0,4 milímetros para a base e um de 0,25 apenas para os detalhes. Também incluirei o tempo de impressão de cada um, caso tenha esquecido. E como você pode ver, tive um grande problema com o bico de 0,25 milímetros e em fazer as camadas reais aderirem à base. Por exemplo, antes de descobrir qual era o problema, tentei imprimir alguns recipientes de grade com etiquetas de texto impressas. Agora, para tornar o efeito mais pronunciado, eu realcei o texto, pois a resolução será apenas tão boa quanto o maior tamanho de bico naquela camada. Agora, aqui você pode ver um que usa o tipo padrão de bico de 0,4 milímetros por toda parte. E aqui você pode ver 2 amostras diferentes que eu fiz com um bico de 0,25 milímetros. E eu consegui fazer o texto aderir à base real da impressão, mas a qualidade não é melhor do que um bico de 0,4 milímetros. Na verdade, eu acho que é muito pior e há alguns buracos e lacunas dentro do texto. Exigiu um verdadeiro quebra-cabeça e algumas experimentações, mas eventualmente descobri qual era o problema. É um momento realmente educativo para todos que querem experimentar isso. Então, como você pode ou não saber, cada tamanho de bico de impressão 3D tem uma altura de camada mínima e máxima possível. O máximo, geralmente, é cerca de 75 a 80% do diâmetro do bico. Então, por exemplo, você realmente só pode imprimir até uma altura de 0,3 milímetros com um bico de 0,4 milímetros, porque qualquer coisa além disso e você não está extrudindo plástico suficiente para a conta realmente aderir à camada anterior. Você está limitado pelo tipo de fluxo. Agora, vou poupar-lhe os detalhes sórdidos do que exatamente eu fiz de errado, mas basicamente eu estava usando alturas de camada muito grandes porque eu estava permitindo que o tamanho maior do bico e os perfis ditassem as alturas das camadas, o que obviamente era grande demais para o bico menor quando você tem uma variação tão ampla. Mas como podemos solucionar isso de fato? Ou seja, não é possível imprimir 0,1 milímetros de altura com 0,8 MI. E mesmo que pudesse, você anularia todas as economias de tempo ao usar aquele bico maior? Segue o que fiz, pode ser confuso no início e eu deveria ter prestado mais atenção a esse ponto importante. No guia web da Prusa, eu entrei e também adicionei os perfis para o bico de 0,25 milímetros para a Prusa XL. Então, eu me certifiquei de selecionar esses perfis, os perfis do bico menor que eu queria usar para a impressão inteira. Isso é importante. Então, vou repetir para o meu teste admitidamente limitado. Você quer selecionar os perfis para este bico menor, por exemplo, o perfil de velocidade de 0,1, que só está disponível para o preset de impressora com bico de 0,25 milímetros. Para a base, eu realmente pensei que tinha selecionado os perfis para aquele, mas quando voltei e olhei na edição, percebi que tinha selecionado o perfil de velocidade de 0,1 milímetro, que na verdade é da configuração de impressora com bico de 0,4 milímetros. Ainda assim, acho importante selecionar uma pequena altura de camada ou possivelmente uma altura de camada que está na faixa de ambos os bicos, não digamos 0,2 milímetros, que está fora do alcance para o bico menor e que causou os problemas que eu estava tendo antes. Mais testes são necessários, no entanto, e acho que isso é particularmente inteligente, usei o recurso de altura de camada variável para calcular as alturas de camada ideais, deslizando e experimentando diferentes níveis de qualidade versus velocidade.
até que eu consegui a altura ideal para as camadas de base, que seriam impressas no bico de 0,8 milímetros, e eu as defini para alturas de camada de 0,3 milímetros, e para o resto delas eu consegui uma variação de 0,1 a 0,07. Eu sei que é confuso, mas basicamente eu forço a impressora a fazer diferentes alturas de camada em diferentes partes da impressão. Agora, uma nota à parte aqui, você não pode ter diferentes alturas de camada variáveis para diferentes objetos se quiser usar uma torre de limpeza. Para imprimir objetos diferentes ou o mesmo objeto várias vezes, você precisará unir todos os objetos na placa de construção em um e usar o mesmo mapa de altura de camada variável para todos eles. Ok, mas espere, e quanto à troca de ferramentas ou cores? Existem duas maneiras de fazer isso, mas apenas uma funciona. Você pode pensar que a maneira mais rápida e fácil seria uma mudança de ferramenta na pré-visualização de fatia acima de certa altura. No entanto, como aprendi, isso não funcionará porque não aplicará a caixa de seleção de largura de extrusão automática, já que tudo o que está fazendo é pegar o código G, que já foi fatiado, e mudar qual ferramenta realmente o executa. O resultado é que você terá extrusões mais espessas, baseadas no bico mais espesso, mas usando uma cabeça de ferramenta incompatível com elas. Então, em vez disso, você precisa pegar seu objeto de fusão e usar o recurso de pintura, pintando pela altura da camada. Então, e somente então, o fatiador irá calcular corretamente tanto as alturas de camada corretas para cada extrusora, quanto as larguras de linha corretas. É fácil se confundir com isso, como eu disse, é super complicado. Se você perder qualquer um dos passos, a caixa de seleção de largura de extrusão automática, alterando a largura do bocal para cada extrusora, a altura de camada adaptativa ou pintando com a extrusora correta para cada área, não será fatiado corretamente. Então, eu recomendo fortemente que você vá para a pré-visualização fatiada e verifique tanto com a opção de altura de camada selecionada, quanto com a opção de largura de linha selecionada para garantir que tudo está em ordem. Antes, confira 3 vezes com a ferramenta escolhida. E só então você clica em imprimir. Agora, o resultado final é sinceramente bastante surpreendente, é muito melhor do que era antes. Obviamente, este código Quick Response, que é totalmente diferente, e você definitivamente não deve pausar o vídeo e escanear. Tenho certeza de que você é capaz de feitos muito mais impressionantes que esse. Mas mostra o que é possível com este pequeno truque. Agora, aqui está o exemplo que você viu na pré-visualização do Slicer. Agora que está funcionando corretamente, estou pronto para tentar algo um pouco mais avançado. É um segmento de um relevo maior. A base é impressa com um bico de alta vazão de 0,8 milímetros e alturas de camada de 0,3 milímetros, mas os detalhes de elevação são impressos com um bico de 0,25 milímetros com alturas de camada variáveis entre 0,1 e 0,07. E apenas olhe para o detalhe. E, obviamente, eu fiz a parte da base muito fina para economizar tempo e filamento apenas para esta prova de conceito. Eu recomendo ativar o recurso de passar para obter uma camada superior mais limpa ou adicionar outra camada superior, pois talvez não tenham sido adicionadas camadas superiores suficientes. Mas eu realmente calculei quanto tempo os relevos de tamanho completo levariam nas várias opções diferentes, supondo que você vai usar 2 cores diferentes de qualquer maneira. As diferenças foram muito impressionantes. E aqui, ao contrário de alguns dos outros exemplos que vou mostrar, eu realmente acredito que a capacidade do bico de 0,25 milímetros, com o nível de detalhe que ele é capaz de fornecer, realmente resulta em um produto final significativamente mais agradável. Mas você também pode imaginar fazendo uma forja de matiz com isso, especialmente se quiser uma base espessa e agradável. Simplesmente colocaria uma base de 5 a 10 milímetros e depois deixaria a Hole-Forge fazer sua mágica com aquelas camadas ultra finas, usando 0,25 milímetros. Vou tentar encontrar algum tempo para experimentar isso depois da gravação. Ainda não entrei na toca do coelho da Hole-Forge e não quero atrasar este vídeo mais do que já atrasei, mas vamos ver se podemos dar um passo adiante porque, embora tenha detalhes intrincados em uma camada, o topo, ou até o topo e o fundo, é legal e tudo, um bico de 0,25 milímetros é capaz de muito mais. E se imprimíssemos nosso preenchimento com um bico de 0,8 milímetros rodando, digamos, pedaços de filamento que queremos usar, mas então para os perímetros, usamos um bico de 0,25 milímetros para tentar obter o máximo de detalhes possível da impressão.
Claro, isso significa que precisaremos fazer um perímetro extra ao redor se quisermos uma força comparável. E a taxa de fluxo em um bico de 0,25 mm é compreensivelmente bastante baixa, mas talvez, apenas talvez, valha a pena o tempo adicional. Para testar isso, eu carreguei um dos meus modelos favoritos do Eastman, este busto do Deadpool, porque ele tem um nível de detalhe que é realmente adequado para a impressão em resina 3D. Eu também carreguei o perfil estrutural de 0,5 mm na Prusa XL e o modifiquei para usar 3 perímetros em vez de 2. Escolhi um preenchimento giroide de 10%, mas por causa das pequenas alturas de camada e do enorme bocal de 0,8 mm de alto fluxo que estamos usando para preenchimento, permiti que o Prusa Slicer calculasse automaticamente a combinação ótima para camadas de preenchimento com um máximo de 400%, o que deve nos ajudar a aproveitar esse bocal e transformá-lo em alguma economia real de tempo. Como fatiado, a impressão combinada de 0,25 e 0,8 sai em pouco menos de 12 horas. Para comparação, usar um bocal de 0,4 com um de 0,8 mm para preenchimento nos dá cerca de 10 horas. Mas talvez uma comparação melhor seria a sua impressão padrão sem frescuras, em outras palavras, usando um único bocal de 0,4 mm para dentro e fora, sem alterações de bocal ou ferramenta, 2 perímetros e combinação de camada de preenchimento máximo de 100%. E esse cenário muito comum nos traz 6 horas e meia, pouco mais da metade do tempo da nossa combinação de 0,25 e 0,8 mm. Mas será que também é metade da qualidade e detalhe? Para descobrir, eu imprimi ambos. E aqui está o Jonathan do futuro para compartilhar os resultados. Estou de volta, mas novamente as coisas não saíram como planejado, ao menos no início. Então aqui, eu acho que você pode ver a versão padrão do bico de 0,4 mm, tudo impresso, com alturas de camada de 0,15 mm. Mas com o mesmo bico e ferramenta para toda a impressão, e aqui está minha primeira tentativa com um bico de 0,8 mm para o preenchimento com múltiplos perímetros de 0,25 para o perímetro externo. Obviamente isso não foi tão bem, e você pode ver aqui que há um monte de sangramento. Mas eu percebi mais tarde que isso se devia tanto ao filamento interno não estar devidamente seco. E provavelmente eu usando um perfil que não estava perfeitamente ajustado para o pelafosco interno. Só para ter certeza, eu voltei e tentei o experimento novamente, mas desta vez eu usei um bico de 0,4 mm nos perímetros externos com o mesmo 0,8 no interior. Mas eu usei PLA Prusamente e perfis PLA Prusamente, tanto por dentro quanto por fora. E você pode ver que, exceto por uma pequena área com sangramento, deu tudo certo. Dito isto, se você comparar a versão de casca externa de 1 mm com qualquer uma das versões de casca externa de 0,4, honestamente não vê mais detalhes com a de 0,25 mm. Isso é porque os detalhes neste modelo específico são muito pequenos até mesmo para um bico de 0,25, ou porque a geração de linhas Arachne fez com que os bicos de 0,4 mm sejam tão capazes de produzir tanto detalhe. Acredito que existem muitos modelos intermediários com detalhes de tamanho médio que aparecerão muito melhor em um 0,25 mm do que no 0,4 mm. Embora aqui, mais uma vez, eu vá tentar e gastar um pouco mais de tempo experimentando isso depois de gravar isso, e espero estar mostrando alguns dos meus resultados em alguns curtas do YouTube que estão por vir. Portanto, certifique-se de que você está inscrito se quiser ver todos eles. Este vídeo está ficando muito longo e provavelmente é hora de encerrá-lo. No entanto, eu tenho algumas outras ideias que acho que poderiam ser muito interessantes, mas que não entraram neste vídeo. Acho que seria muito legal testar 0,25 mm para suportes a fim de reduzir o desperdício de filamento e as imperfeições na superfície das impressões onde os suportes são necessários. Em segundo lugar, acho que seria muito interessante ver se podemos combinar filamentos de fibra de carbono caros para as conchas externas com filamentos de menor custo, como PLA, ou até mesmo nylon simples para o preenchimento.
Sei que Stefan do controle numérico computadorizado Kitchen fez alguns experimentos que mostraram que o preenchimento é muito menos importante do que os perímetros quando se trata da resistência real da peça, mas me pergunto se isso também se aplica quando estamos falando de peças e materiais que precisam resistir a altas temperaturas. E finalmente, com tudo isso, quero passar a palavra para todos vocês. Quais são algumas utilizações e aplicações que vocês podem imaginar para aproveitar essa nova capacidade experimental? Eu e a equipe da Prusa desejamos que este vídeo seja uma introdução para aumentar a conscientização sobre essa nova capacidade. Mas como sempre, contamos com a criatividade coletiva da comunidade de impressão 3D para descobrir os melhores usos possíveis para isso. Então, espero ver todos vocês nos comentários, onde tenho certeza de que haverá algumas ideias geniais que eu não pensei. Por hoje é só, mas vejo vocês na próxima camada.